Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Henrique e o nosso trabalho ficou dividido em pequenas partes, né, para cada um explicar um pouco sobre o nosso tema, eh, estratégias de intervenção para sujeitos afásicos. Então, eu fiquei de falar um pouco sobre o que é afasia, tanto na questão de conceituação quanto na questão histórica. Então é isso. Falar um pouco aqui sobre o que é afasia, para a gente começar. As afasias são condições que alteram a capacidade do paciente de se comunicar de forma adequada, afetando as seguintes funções: a capacidade de se expressar verbalmente, a compreensão da linguagem verbal, a compreensão da linguagem escrita, que no caso seria a leitura, e a capacidade de escrever. As afasias normalmente ocorrem após lesões cerebrais, que geralmente acometem o lado esquerdo do cérebro, principalmente nas regiões frontais e temporais à esquerda, onde a maioria das pessoas possuem as redes neurais, que possibilitam as funções cerebrais da linguagem. É importante comunicar que essa patologia não diminui o intelecto do indivíduo, apenas condiciona e prejudica a capacidade do indivíduo de se comunicar. O campo da afasiologia se desenvolve sobre os estudos iniciados por Paul Broca, que viveu ali entre os séculos 19 e 20. Ele foi o primeiro a postular uma localização para a linguagem e a mostrar que ela é, de certa forma, independente de processos cognitivos. Ele descreveu um caso de afasia motora correlacionando alterações linguísticas de um sujeito a uma lesão na parte frontal do hemisfério esquerdo. Até hoje essa área ficou conhecida como área de Broca. A área de Broca é a parte do cérebro humano responsável pela expressão da linguagem e que contém os programas motores de fala. Agora, expandindo esses estudos da fasiologia, a gente tem o Carl Wernicke, que foi o cara que descobriu outra área importante do cérebro e viu que nem todos os déficits de linguagem era resultado de danos à área de Broca. Wernicke localizou a área de armazenamento de imagens sonoras na primeira circunvulação temporal do hemisfério esquerdo, que seus sucessores batizaram de área de Wernicke. Estando essa área comprometida, o sujeito teria dificuldades para compreender a linguagem verbal, já que haveria uma interrupção das fibras nervosas das conexões, bloqueando as chegadas de informações às áreas associativas. A produção estaria relativamente preservada desde que as áreas motoras não tivessem sido afetadas. Aí a gente tem, né, algumas classificações da afasia e dentre essas classificações temos três categorias essenciais da afasia. A gente tem a afasia não fluente, que é a afasia de Broca, a gente tem a afasia fluente, que é a afasia de Wernicke, e a gente tem, por fim, a afasia global. Pessoas com afasia não fluente, elas lutam para se expressar e apresentam grandes dificuldades em achar as palavras. Falam frases muito curtas e omitem palavras. Pessoas com afasia não fluente podem entender o que as outras pessoas dizem melhor do que podem se expressar. Afasia fluente. Pessoas com essa forma de afasia pode falar com facilidade e com fluência. Geralmente se expressam com frases longas e complexas que muitas vezes não fazem sentido no contexto da conversa ou incluem palavras incompreensíveis, incorretas e desnecessárias. Pacientes com esse tipo de afasia geralmente não entendem o que está sendo falado e muitas vezes não percebem que as outras pessoas não conseguem compreendê-lo. Por fim, a gente tem aqui a afasia global, que ocorre quando tem a perca total da capacidade, tanto de fala, quanto a compreensão da linguagem verbal, quanto da leitura, da escrita, sendo a mais grave de todas. Então era isso, era só uma breve
introdução sobre o que a afasia e esse assunto ele se estende para muita coisa. Então seria muito interessante se todo mundo fosse pesquisar. Mas era isso, galera. Valeu.